Olá, pessoal. Vamos começar o primeiro bate-papo aqui do Crença Ilimitada, onde a crença de quem vem é maior do que a minha, com certeza. E hoje nós vamos conversar com meu amigo Deusdete. Tudo bem, Deusdete? Tudo bem, É Wellington? um prazer ter você aqui. Quero que você conte um pouco da sua história. Desde quando você conheceu a Deus, quero que as pessoas fortaleçam a fé delas a partir da sua. E quero aprender também muito com isso hoje. Eu tenho certeza que você tem muita bagagem pra gente. Bem, a minha vida ela começou eh, com Deus, uma vida com Deus, ela começou desde os 2 anos de idade, quando os meus pais se converteram, levando toda a família a Cristo. E de lá para cá eu tenho caminhado sempre, embora durante alguns anos da minha vida eu me rebelei e naturalmente eu fiquei longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, teve compaixão de mim, porque era projeto dele para que eu conhecesse o seu nome, aquilo que ele fez na cruz, o Evangelho e tantas outras coisas que a gente pode descrever aqui. E com os meus 18 para 19 anos, 20 anos, então o Senhor me chamou novamente para a sua presença e desde lá até aqui eu tenho seguido a Cristo com a minha limitação, mas com a graça do Senhor nesse tempo todo. Então me conta aqui. Você se converteu, você foi apresentado pelos seus pais a partir dos 2 anos de idade. É um período que a gente não tem escolha. Isso. Você ficou até que idade acompanhando seus pais na igreja? Até os 13, 14 anos eu fiquei acompanhando meus pais, com envolvimento na igreja, com os jovens, os adolescentes da época. E passado esse período, eu Isso em qual cidade? na cidade começando aos 2 anos de idade, eu morava em Paranavaí, no Paraná. Depois, aos 6 anos de idade, eu mudei para Londrina e então eu fiquei nesse tempo todo ahn, servindo ao Senhor e foi assim que começou a minha vida. Oh, muito legal. E depois dos 13 até os 18 é um período que você se distanciou. Isso, exatamente. E nesse período você frequentava escola, normal ou não? Ou como que era na sua época ali? Porque a gente tá falando de que década aí? Dos anos 70, Da década de 60. 60? 60. Eu nasci no ano de 1955, no mês de junho. Então, Você o, o- pegou a parte dali do regime militar todo nessa infância. isso. 64 foi quando o regime militar acabou, correto? Exatamente. Você estava com uns 14 anos, foi aí que veio a rebeldia. É, Se tivesse serviço militar, talvez você não tinha rebeldia. mas né, nessa época a gente morava na cidade, era pequena, não tinha as informações, a gente não tinha televisão que temos hoje. Então eu não sabia nada, não conhecia nada Não tinha tanto desse, impacto. desse acontecimo. Isso, exatamente. Ah, pô, bacana. E qual que era a denominação que você desenvolveu ali, seu evangelho ali? Aquela igreja bem tradicional, bem antiga, Assembleia de Deus. Ah, usava paletó o tempo todo, as crianças também, né? É muito importante. Naquela época, as crianças também usavam a Não, roupa não, mais formal, não? não, as crianças não tinham esse costume, não usavam isso aí. É mais para os adultos que usava uma roupa mais social. Isso. Eu tive uma vez no Vale de Jequitinhonha e nós encontramos com o pessoal da Assembleia, eles convidaram a gente para almoçar. Eu estava com um grupo de palhaços na época e a gente foi para o sítio deles. E o que me deixou assim bem espantado é que os adolescentes, os jovens ali, eles entravam na piscina
de calça social e blusa de botão. E é uma coisa que eu falava, e num calor, que era do Vale de Jequitinhonha, muito interessante. Mas bem, aí você passou esse período fora e o que te fez voltar para a igreja? Eu creio que Isso você voltou com 20 anos então aproximadamente. você já voltou com outra, né, uma É, consciência até. na época que eu fui atraído ao Senhor novamente, eu estava em Brasília por 1 ano e 1 mês servindo o exército em Brasília. Morava em Londrina e fui convocado para servir o exército em Brasília. Então, no final da, do meu processo militar, retornando para Londrina, que eu morava em Londrina na época, a minha casa ficava em frente à igreja, Assembleia de Deus. E retornando, chegando lá Ainda com seus pais. com os meus pais. Chegando então em Londrina, dando baixa no exército, estava acontecendo um congresso de pastores, congresso estadual. Foi 1 semana de festividades. E logo depois, na primeira metade da semana, terminou o congresso de pastores e em seguida começou um congresso que lá chamava-se Confraternização da Mocidade do Estado do Paraná. E vários ônibus chegando, aquilo me chamou a atenção. Eu não tinha mais amizade, não tinha relacionamento com as pessoas que eram meus amigos no passado. E eu fui sentindo, desde o finalzinho no Exército, aquela sede, aquela vontade, aquele desejo de encontrar-me com Cristo novamente. E foi aí que, resumidamente, foi assim que eu retornei para a presença do Senhor. Você ficou quanto tempo no exército? 1 ano e 1 mês. Ah, foi rápido, É, né? Foi... o período militar era 1 ano, mas eu fiquei 1 mês a mais porque fui um dos últimos a sair, né? Dispensado. A ser dispensado. Então, quando você voltou ainda para a Assembleia, e com a Assembleia, vamos falar que eu gosto de ressaltar isso, que era uma outra Assembleia, comparando com os dias de hoje. E Isso. você, um jovem de 20 anos, sendo atraído por Jesus novamente, dentro daquele formato, aquela rigidez que tinha antes. E Exatamente. aí, o que você começou a fazer na igreja? É, você tinha alguma chateação? Quando você saiu, quando você deixou da presença de Deus, foi só questão de adolescência mesmo? Ou você sofreu alguma coisa que você não gostou e resolveu não participar? Quando eu saí com os meus 13 para 14 anos, 15 anos, da igreja, da presença, dos relacionamentos, é mais por rebeldia mesmo, porque não concordava com determinadas coisas e nós tínhamos amigos que não fazia parte quando eu digo nós, eu, meu irmão e outros, no entanto, a gente não tinha muita liberdade, era muito cobrado. E adolescente sabe como que é muito vivo, quer coisas novas. Então, eu fui atraído para esse lado aí, né? Não tinha muita experiência com a vida e caí fora da igreja, do convívio com os irmãos. É uma fuga. Foi uma fuga, foi uma fuga. É. E aí, bom, você estava em Londrina, começou aos 20 anos, né? Começou, que eu digo, o retorno aos 20 anos. E aí, quanto tempo você ficou ali ainda? Ah, eu fiquei. Você diz quanto tempo eu fiquei da. Em Londrina, porque eu sei que você, em algum momento, vai para São Paulo, Isso. não é isso? Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Eu fiquei então em Londrina, na Assembleia de Deus. Ali na igreja, eu me envolvi com a música, com as pessoas que participavam de coral, de grupo vocal, estava iniciando. Eu fui um dos. Quartetos, né?
eu fui um dos precursores, digamos assim, de um grupo vocal de Londrina, da Assembleia de Deus, e nós formamos esse grupo lá. Eu não sabia nada de música, então comecei a ter ideia do que era cantar, participar cantando. E aí eu descobri que então, naquele momento, eu até que cantava afinado, não sabendo música, e foi assim que tudo começou. Então a gente teve esse início na Assembleia de Deus com a parte musical, que foi recentemente, até agora, alguns anos atrás, que eu estava envolvido na música, quando eu vim aqui para a América, para os Estados Unidos. Bom, então a gente vai chegar nesse ponto, porém, você é um caixeiro viajante, que você sai de Londrina e vai para São Paulo direto. Isso, exatamente. Em São Paulo que você, eu acredito que começa a transformar, a mudar a sua vida, como vida de adulto, né? Porque até os 20 anos ainda morando com os pais, a gente ainda tem algumas regalias. Quando você vai para São Paulo, você já vai ainda com sua família ou você já vai agora, você vai sozinho? É interessante que a minha vida mudou em Londrina no ano de 79, porque como eu fazia parte do musical, da parte de música da igreja, nós éramos bastante atuantes em Londrina, na direção desse grupo vocal. E aconteceu uma coisa muito interessante e que mudou minha vida. Foi quando eu conheci a minha esposa. Ela também era de Londrina na sua adolescência, mas ela mudou-se para São Paulo e vivia em São Paulo, mas tinha primos em Londrina. E ela, de vez em quando, ela ia para lá, para Londrina, né, no período das férias. Foi quando, em determinado momento, ela foi até Londrina com a família e a prima dela, os primos, levaram ela, embora ela já sendo cristã, da Assembleia de Deus, em São Paulo. Então, ela foi para Londrina passear, foi com os primos na igreja, e a prima deve ter falado alguma coisa a meu respeito, não sei. Ah, foi, Solteiro aqui, é, músico. e então a gente se conheceu, eu era muito amigo da prima dela, e houve uma aproximação nossa, um interesse recíproco, e foi assim que tudo começou. Naquele tempo era corte, Naquele tempo era corte. né? Ah, aí você vai para São Paulo para conhecer, para já estar com ela. Ou não? Não tinha essa ligação direta. Como eu já havia um interesse muito sério da minha parte, e creio que dela também, eu me mudei para São Paulo, deixei o meu trabalho, sabendo que em São Paulo tinha possibilidades de recomeçar profissionalmente. Deixei a música nesse período e em São Paulo, então, eu conheci a família dela mais de perto e praticamente ali nós começamos um relacionamento de namoro Já assumido, né? já assumido. Então eu já mudei para São Paulo com essa decisão e deu certo. Que dali também ia pro casamento. Então, para você ter uma ideia, eu a conheci no, no ano de 79, no começo do ano. Quando foi em janeiro de 1980, nós casamos. Então foi uma coisa meteórica, digamos assim. Eu não era nem nascido. Não era nascido. Impressionante. Não, eu nasci em agosto, né, desse ano, de 80. E o bom foi que para nós, tanto eu quanto ela, nós nos interessamos porque a gente tinha a mesma visão, o mesmo entendimento e sabia do propósito de Deus. Então o que eu queria e o que ela queria, não combinamos isso.
mas a gente tinha convicção disso, de que o casamento é uma coisa séria e de que Deus estava provando isso. Ótimo. Já é uma primeira experiência que você pode considerar. Isso é interessante. Antes disso, você já tinha vivido uma coisa que eu busco, Deusdete, com a ideia desse projeto do Crença Ilimitada, é, é porque posso falar principalmente por mim mesmo, muitos momentos nossa fé é testada e a gente tromba numa limitação. E hoje, com o tempo, eu vou colocando algumas coisas que foram me acontecendo, mas hoje eu tenho essa expansão de momentos de presença de Deus, de mover de Deus na minha vida. E que é interessante, porque eu converso muito com um amigo que não professa a mesma fé que eu, e é difícil explicar para as pessoas o que é sua fé, que é algo seu. Da mesma forma que é difícil explicar para as pessoas o que é ter uma experiência com Deus. Então eu te pergunto, primeiro momento que você voltou para a igreja, vamos falar que, de fato, talvez eu, não sei se estaria, estaria sendo leviano para falar assim, a sua verdadeira conversão foi quando no seu retorno para a igreja. Porque Isso. quando criança, não é uma escolha. Uhum. Você é ensinado, você foi te apresentado, mas não posso falar por mim, porque eu não vivi essa experiência, eu já me converti bem mais velho, mas é, talvez você possa ter vivido algumas experiências com Deus como criança, mas aos 20 anos é muito mais racional, muito mais. Uhum. E desde aquele momento ali, você já tinha vivido alguma experiência com Deus, por exemplo, de ir para São Paulo? Você acredita que é mais uma escolha sua ou é um direcionamento de Deus naquele momento? Eu creio que é uma escolha minha, porém com direcionamento de Deus. Porque quando a gente toma uma decisão e está no propósito de Deus, Ele abençoa, abre as portas e todas as coisas vão acontecendo. A minha relação com o Evangelho se deu depois de adulto, depois dos 21 anos, 22 anos de idade, quando Hã, eu comecei a ouvir muito, participava de muitos congressos, muitos cultos de ensinamento, e ali eu aprendi o que é servir ao Senhor, o que é se entregar para o Senhor. E a Bíblia diz, Jesus dizendo em determinado momento, ele registrou o seguinte, que não foi eu que o escolhi, não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu e nos nomeou para que a gente continue caminhando e dê fruto nesse evangelho. Então, esse início da minha vida cristã é, é uma convicção pelo fato de que eu ouvi o evangelho, eu deixei esse evangelho entrar no meu coração, eu criei no evangelho, Jesus entrou na minha vida de uma forma grande, reveladora, e eu não tenho essa capacidade de saber que isso acontece, mas o Senhor Jesus, ele me revelou, ele trouxe revelação. Isso não é instantâneo, isso é paulatinamente. À medida que eu ia participando dos eventos, dos cultos, dos ensinos, das pregações, das ministrações, eu ia absorvendo tudo aquilo e fez com que, ao longo da minha vida e até hoje, Cristo vive em mim. E agora que eu vivo essa vida, eu sei que Ele está em mim e eu nele. Ah, isso é bonito, isso é bacana e é importante para as pessoas também é, buscarem experimentar isso. Porém, eu te pergunto, não é uma receita. Não é uma Hum, receita de bolo. Não tem como você falar, olha, vai por esse caminho que vai ser igual para todo mundo. Não é uma receita de bolo, é um relacionamento. E como buscar esse relacionamento? Jesus, a vida com Deus,
ela está aí para ser vivida, mas depende de eu querer, eu me submeter a isso. Quando eu creio que é assim, quando eu pego a Bíblia e começo a estudar, começo a ler e meditar no que está escrito, eu vou. eh, essa palavra, Jesus vai me transformando naquilo que está registrado aqui. Então é questão de fé. Então eu acredito nisso aqui. Eu tenho convicção absoluta e ninguém pode tirar isso de mim. Pode, como tem muitos cristãos no mundo aí afora que o evangelho é proibido, eles dizem assim: podem me matar, mas o que está dentro de mim jamais sairá. Então é dessa forma. Então a convicção que cada um deve ter, que eu tenho, é ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, é uma coisa contínua, não é religião, mas é um estilo de vida que me fez viver e eu tenho vivido até agora e não vou me apartar disso. É bom. E eu quero chegar num ponto que eu sei que é crucial. Eu acredito muito que você, dos 20 até quando você ficou em São Paulo, você se casou, você teve seus filhos, teve seus netos, viveu ali quantos anos? Olha, eu saí de São Paulo vai fazer 5 anos que eu estou na América. Então eu estou com 69. Eu saí de lá com 64. Então, dos meus 24 aos 40 anos. 40 anos. Você viveu 40 anos em São Paulo. Lá você chegou servindo na Assembleia, correto? Que já Correto. era aonde sua esposa participava. Isso. Em algum momento vocês mudam de igreja, correto? Isso, exatamente. Aí vocês foram para Aí nós saímos da Assembleia porque os nossos filhos adolescentes e tem uma igreja em São Paulo que chama Comunidade da Graça, o pastor lá é o pastor Carlos Alberto, pastor Ademar de Campos, muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, é um cantor abençoado. Então, a minha esposa já conhecia essa igreja. E nesse período, os meus filhos adolescentes, eles sim precisavam de um relacionamento mais estrutura. próximo. E a Comunidade da Graça, ao longo da existência, ela falava muito sobre a importância de vida com Deus, vida com propósito. E então nós saímos da Assembleia, falamos com o pastor na época, nos despedimos da igreja e fomos lá para a Comunidade da Graça. Somos da Comunidade da Graça até hoje, digamos assim, embora estamos aqui na América, mas sempre fomos participantes da Comunidade da Graça. Ali nós participamos do ministério, com, Células, com correto? música. Primeiro foi com música, que era a minha, Chamado o meu cristão. chamado. Participei de música, toquei com instrumento de sopro, toquei trombone durante um bom tempo. Depois eu deixei e participamos, então, eu e minha esposa, diretamente com o grupo, a célula, né, que na comunidade chama GCEM, que é uma sigla que significa Grupo de Comunhão, Grupo de Comunhão, Edificação e Multiplicação. Agora está me falhando a memória. Bateu. Então a gente se tornou um líder de grupo, lá falava dirigente de GCEM. E mais para frente um pouquinho, a gente ainda liderando um grupo de GCEM, nós tornamos uns supervisores de grupo, de célula, e até ficamos com essa responsabilidade, esse ministério, até 5 anos atrás, quando nós então deixamos e viemos aqui para a América. Bom, então você vivia uma vida cristã Intensa. intensa, né? Intensa. Tinha grupos, igreja, essa questão da relacionamento na música. E eu te pergunto,
você tomar a decisão de largar isso e vir para a América, é sua decisão ou orientação de Deus? 2018, eu e minha esposa estávamos fazendo uma viagem para João Pessoa, na Paraíba, uma viagem de férias de 22 dias. E ali ficamos num apartamento cedido por um grande amigo nosso, que mora em São Paulo. E lá nesse apartamento nós sentimos o desejo de vir aqui para a América. Eu e ela. Não foi decisão minha nem dela somente, sozinhos. Mas então oramos ao Senhor, colocamos no papel o plano de que em 2 anos a gente poderia estar aqui na América. Nos preparamos com documentação, financeiramente nem tanto, porque não é fácil, mas nos preparamos. E o Senhor Deus, ele foi abrindo as portas, conduzindo toda essa questão, e nós sentimos que era vontade de Deus, era permissão, vontade de Deus para que isso acontecesse. Essa experiência, né? Exatamente. Agora, na sua vida, eu não quero entrar muito aqui na América agora, porque eu sei que vai ser um assunto bem. Porque eu participo de grande parte disso, então eu acho que ainda tem muita história aqui. Mas não quero perder muito, porque para mim é importante saber, Deusdete, desse passado lá no Brasil, dentro da igreja, acompanhando pessoas, grupos e tudo. É, embora eu entenda o que você disse ali, você tem esse alimentar da palavra, essa comunhão com Deus na igreja, tudo. O que eu gostaria que, se você lembrar de alguma coisa que você fala assim, só pode ter sido Deus que fez na minha vida, aí eu vou te falar da América para trás, de 2018 para trás, que você fala assim, foi a minha maior experiência com Deus. Não, não que seja a maior de todas, porque eu penso que possa. Lá no Brasil você viveu algumas experiências, tal, e que é dessa que eu quero que você fale, do Brasil, porque depois você viveu muitas experiências aqui, na América. Então, primeiro me conta uma do Brasil. Bom, eu me lembro do dia em que nós estávamos no congresso, eu e minha esposa. Não era a nossa igreja, era uma igreja com a irmã. E ali era um domingo pela manhã, e eu senti algo diferente, uma alegria diferente na minha vida. Foi quando eu percebi que ali eu fui batizado no Espírito Santo. É uma, é uma coisa difícil de explicar, uma alegria grande, e a gente é tomado assim pelo Espírito Santo, porque não depende da gente. É uma coisa sobrenatural, uma alegria tremenda. Então, de lá para cá, a minha vida ela alavancou de um jeito. Eu senti uma forte alegria, um desejo de servir ao Senhor com mais intensidade ainda. Foi muito radiante isso. E aí, nesse momento, vem o rompimento, ao meu ver, não sei se eu estou errando também na interpretação, que em algum momento ali vocês pedem direção para Deus, oram, se preparam e vêm para a América. Isso, exatamente. Então, daí você já tem seus filhos criados, seus netos andando, tudo já desenvolvidos, né? Vamos falar assim. Isso. E vem buscar aqui. O que vocês vieram buscar aqui? A princípio, nós viemos com. Vamos ficar quanto tempo for necessário? Talvez 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não sabíamos. Viemos aqui para trabalhar na obra, no ministério,
na igreja, anunciar a palavra, ser bênção na vida das pessoas, quem quer que seja, ser instrumento nas mãos do Senhor. Não sabíamos onde seria, como seria, quando seria, e foi assim que nós viemos. Então, vimos a mão de Deus nos ajudando, nos conduzindo. E aí você chegou, já foi direto para a Home Church? É interessante que a Home Church é uma igreja que o pastor ele tem uma relação de amizade com o nosso pastor lá em São Paulo. Nós já o conhecíamos de vê-lo em São Paulo algumas vezes, participando inclusive de congressos como intérprete. E ele, o pastor nosso de São Paulo, então, sabendo da nosso desejo que nós estávamos vindo para cá, para os Estados Unidos, ainda não sabíamos que vínhamos aqui para New Jersey. Ele nos incentivou que nós viéssemos para cá, falou, vão para lá, na Home Church, procura o pastor Marcelo, e foi assim que tudo começou. Então, nós viemos com essa possibilidade, mas até então não sabíamos se íamos ficar na Flórida, lá em Miami, ou Orlando, ou talvez até aqui para cima, aqui em Massachusetts. Mas aí viemos para cá, passamos em Miami, passamos em Orlando, passamos em Tampa, e de Tampa viemos aqui para New Jersey. Um pouquinho mais frio, né? E chegamos aqui, fomos direto para Home Church, e fomos bem acolhidos. Tem um irmão muito precioso, um amigão, que chama Gilson e Simone. Ele deu toda a atenção para a gente, nos acolheu em sua casa, nos conduziu nesse primeiro tempo, assim, levando para o banco, abrindo conta. Enfim, ele foi e é uma bênção. Então, vamos começar então essa história aqui na América. Você chegou, você já havia me contado anteriormente, mas tem alguns detalhes que eu creio que são muito ricos nessa história, porque na verdade a história das pessoas que migram para os Estados Unidos, elas passam pelo mesmo caminho. Vamos falar que eu gosto de fazer uma analogia que é assim, a avenida principal, todo mundo entra e passa. Agora, algumas pessoas viram uma rua, viram para a esquerda, outros viram para a direita, sem cunho político. Mas pessoas têm detalhes na história que são muito importantes. Eu lembro que você chegou então em New Jersey, um hotel, não é isso? E sem saber o que ia acontecer. Nesses momentos, como é que é o relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus é de dependência. Muitas vezes a gente toma decisões e não sabe o que vai acontecer. Nessa chegada nossa aqui, eu e minha esposa chegamos de trem lá de Tampa, na Flórida. Uma viagem de 26, 28 horas. Conta também um pouquinho o seu inglês. O nível de inglês seu e da sua esposa. Meu nível de inglês... Vocês chegaram principalmente, né? Porque hoje já melhor um pouco. Conhecimento praticamente zero, algumas palavras só em inglês e muita dificuldade até hoje, né? Eu sei algumas coisas, como se diz, little bit de inglês. Mas isso eu acho que vai, de certa forma, temperando essa história, porque é onde que é a verdadeira entrega. Porque uma coisa é quando você já tem uma base em alguma. Eu falo muito isso, eu penso muito assim. Em alguns momentos, a gente se acha. Então, se você tivesse um bom inglês e com muito dinheiro no bolso, você viria da mesma forma e acharia que você iria resolver os problemas, né? Mas no seu caso, como é que foi? Você chegou e
No meu caso e da minha esposa, foi muito difícil no começo. E não está sendo muito fácil ainda, mas graças a Deus nós temos amigos que nos ajudam, nos auxiliam. No começo, chegamos aqui na virada do mês de janeiro para fevereiro de 2020. E no finalzinho de fevereiro, ou antes do final de fevereiro, começou a pandemia. Pandemia mundial, né? Você chegou em 2018. 2020. 20. 2020. 2018 você começou a se preparar. Isso. 2 anos de preparação. Você chegou em janeiro? Finalzinho de janeiro. Finalzinho de janeiro. E foi realmente depois do carnaval no Brasil, não é isso? Isso. Que começou a fechar tudo. Isso. Você tinha um mês aqui. Um mês. Então, era difícil conseguir trabalho inicial porque era inverno aqui nessa época. O trabalho já é um pouco mais escasso, principalmente na área da construção, e a gente vem para cá para o que tiver. A minha esposa, ela conseguiu rapidamente um trabalho assim, digamos assim, cuidar de uma senhora no hospital. E ela iniciou assim, então, e eu fiquei esperando na expectativa de que aparecesse alguma coisa. E a pandemia rolando, Aí já é mais difícil. mas voltando um pouquinho antes, nós conseguimos alugar uma casa com facilidade, com a ajuda do nosso amigo Gilson e da Simone. Nós chegamos aqui na casa deles, era uma segunda-feira do mês de fevereiro. Quando foi na sexta-feira à tarde, nós entramos no apartamento alugado já, que nós alugamos com auxílio dele. Então foi assim. Então o trabalho foi difícil. A minha esposa O apartamento todo mobiliado, com certeza, né? não todo mobiliado, mas já com cama, com... Então, mas explica um pouco, porque você, como que foi? Você alugou o apartamento. As coisas já estavam lá dentro? Não. De onde elas vieram? O apartamento, ela tem, aqui nos Estados Unidos, ela tem fogão, geladeira e armários De cozinha. de cozinha. E tem o armário no quarto. Isso é praxe aqui nos Estados Unidos. Então, nós ganhamos cama, aquele criado mudo, uma cômoda. Nós ganhamos mesa para a cozinha, mesa... E esse ganhar foi bem rápido, correto? Assim, mas foi um movimento a partir de quê que você acredita? Foi as pessoas da igreja igual o Dilson, que indicava, vocês procuravam no jornal? Qual que é esse mover? Como que é? Ou todo mundo que chegar aqui agora consegue isso também? Conosco foi da seguinte maneira: o Gilson e a Simone, eles têm muito conhecimento da igreja, eles fazem parte do ministério da igreja. Então ele já sabia quem tem condições, quem estava doando os móveis, e falou com as determinadas pessoas. Ele mesmo e a Simone, na sua própria casa, tinha alguns objetos, nos cedeu. E foi Você assim. já estava participando da igreja. Já estava participando da igreja. Já estava participando da célula de homens. A Alice também participando da célula de mulheres. Então nós ganhamos as coisas assim, praticamente instantaneamente. Então as coisas estavam chegando. Nós não fizemos esforço algum, nem nos preocupamos com nada dessas coisas. Por quê? Porque Deus é bom. Por que aconteceria? Porque acreditar no amor de Deus derramado no coração das pessoas e de que eles, olhando para nós, sabiam que nós, como imigrantes, estávamos aqui e que precisava do auxílio deles. E nós recebemos com maior gratidão. Você acha que tem a ver com a importância de participar da igreja ou não necessariamente?
Participar da igreja é um ato de. É uma família. Então, quando você chega numa igreja. Eu vou agarrar a família literalmente, né? Tem a parte boa da família. É, quando você faz parte de uma igreja, a igreja é uma família. Por isso que nós chamamos você de irmão, aquele outro de irmão. Irmão o quê? É família. É uma família em Cristo. Mas tem os primos dentro da igreja? Não, só tem Todos são irmãos. irmãos. É, porque Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos. Então essa é a relação. Então eu me importo com o meu irmão, se ele está bem ou se está mal. Então eu vendo o meu irmão, se eu estou vendo que ele está precisando de alguma coisa, eu vou até ele e ofereço ajuda. Se eu posso, se é uma ajuda financeira, se eu tenho condições, eu ajudo. Se é uma ajuda de um bem, de um móvel, por exemplo, de um imóvel também, eu ajudo. Então, é assim no meio do povo de Deus, no povo cristão, no meio dos irmãos. Não, isso é bom. Eu acho bom, acho importante e acho que quando a gente vive essa experiência, fortalece também a nossa fé, né? Eu acredito que isso foi, de certa forma, também foi nutrindo esse momento quando você. Porque alguns momentos, Deusete, já passou na sua cabeça aqui, principalmente agora, porque eu gosto de fazer uma analogia que, para quem não veio para os Estados Unidos, para quem não está aqui, tem uma visão que eu acredito errada, que aqui são só maravilhas. Aqui é muito bom, né? É, Mas eu muitas vezes acho que aqui é os 40 anos de deserto do povo, para os imigrantes, principalmente. E o que é esse deserto? Alguns momentos houve aquele fraquejar da fé, aquela, aquela, aquele momento que você começa a perguntar: cadê o Moisés com a direção? A gente tem preciso de se mover para chegar na Terra Prometida, no momento no que eu vim buscar. E muitas das vezes, eu particularmente, eu sempre falo isso com as pessoas, que me encontro sem esse às vezes buscando algo sem saber o que você está buscando. Ou você chega e fala assim, olha, o que eu vim buscar eu já alcancei, e agora o que eu faço mais? Ou, de fato, estou no centro da vontade de Deus. Você já passou isso aqui nos Estados Unidos? De você ficar, eu tô no deserto, tô perdido, eu não sei o que eu faço, ou não? Você sempre teve esse direcionamento. no começo foi muito difícil porque uma pessoa que chega aqui aos 64 anos de idade não é jovem, não está começando a vida como muitos chegaram aqui e têm condições físicas. Embora eu tinha muita força física, tenho muita força física ainda, graças a Deus, mas as pessoas olhavam para nós, não falavam, mas eh, a gente, Duvidava. a gente percebe pelo olhar, pelo jeito de nos observar, de que não punham muita fé na capacidade física e mental, intelectual para resolver as questões. E então foi muito difícil nesse ponto, mas vindo para cá, chegando aqui, não é nada fácil. A pessoa tem que trabalhar muito, se empenhar muito, porque a vida é completamente diferente do Brasil. Aqui se trabalha muito e quase não tem tempo para passear, para descansar. Aqui você entendeu a frase, Deus é brasileiro? Eu sei que morar no Brasil é muito tranquilo, é Não é? muito gostoso, porque lá a gente tem tempo para passear, para estar com os amigos, para ir à praia. E a gente, pelo menos até agora, eu e minha esposa não tivemos essa possibilidade.
Eu creio que vai chegar o dia ainda, né? Sim, sim. E andando um pouco mais, Leostete, você tem 5 anos que está aqui, né? É, vai fazer agora em janeiro para fevereiro. 5 anos. Então, dessa experiência toda, você veio, trabalhou, eu lembro, começou lixando container, correto? Correto. Você já trabalhou com transporte passageiro, Isso. já trabalhou entregando comida. Comida. Depois disso, depois, agora depois você foi para o West My Box, né? É, Do envio dos produtos. Estávamos fazendo um jabá. Se isso. alguém que vende na Amazon e mora no Brasil e vende na Amazon, pode contar com o trabalho de É, vocês. perfeito. Mas teve um momento, vamos falar da história, dessa história sua, que é colocado uma pausa. Me conta sobre isso aí. Como que foi isso e como que é esse... Eu quero sempre associar a sua vida, as suas experiências, sejam elas boas ou ruins, com a sua fé, com o trabalho que Deus está fazendo, não só na sua vida, como na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque me conta um pouco disso. Você chegou a um ponto que estava trabalhando, estava tudo normal. E aí? Como que foi? Esse foi um período muito difícil. Está sendo um período difícil. Um determinado dia 10 de abril desse ano de 2024, acabamos o trabalho nosso e voltamos para casa no começo da noite. E eu estava cansado fisicamente. Tinha acontecido algumas semanas atrás, meses talvez, de uma sensação não muito boa que eu sentia no meu corpo. Eu não sei explicar como foi isso. E nesse dia 10 de abril, eu chegando em casa, me deitei um pouquinho enquanto minha esposa fazia o jantar. E na hora do jantar eu me levantei, eu não tinha nem tomado banho ainda. Fui até a mesa e fui jantar com ela. E comecei a jantar e comecei a sentir uma coisa diferente, uma sensação diferente, como se eu fosse perder os sentidos ou fosse desmaiar. Foi essa sensação que eu tive, mas foi muito repentino. Eu ainda não quis chamar a atenção dela, dizer que eu não estava me sentindo bem. Me levantei, fui até a cozinha, peguei um copo d'água, voltei para a sala novamente, mas aquela sensação ela insistia em ficar. E tive que falar para ela: olha, não estou me sentindo bem, alguma coisa está acontecendo. E aí ela perguntou o que que era, e nisso eu já fui perdendo como que eu posso dizer, não os sentidos, Os mas movimentos. os movimentos. Nisso ela chamou a minha filha, que já tinha vindo do Brasil, estava aqui 2 anos com a gente aqui nos Estados Unidos, né, morando na mesma casa. Então, e o meu genro, aí ela chamou os dois, eles vieram até mim, socorreram. Nisso eu já estava perdendo, já morreu aqui o lado direito. Fiquei completamente, sofri um AVC, acidente vascular cerebral. Então eu fiquei sem movimento na perna direita, no braço direito e todo lado direito. Só não fiquei assim com a boca torta, mas ainda tenho sensação, é, Pouca é sensibilidade. pouca sensibilidade no lado direito do rosto. E aí você foi direcionado para o hospital, passou por um processo todo de cuidado e tudo. Esse, esse foi quanto tempo? Do dia que você teve essa questão do AVC até o dia da sua alta. Foram quanto tempo no hospital?
Eu não sei exatamente o quanto foi os dias, mas é entre 35 e 40 dias no hospital. Nossa, e eu pensei que fosse menos. Foi muito tempo, então. Muito tempo. Aí que vem uma outra questão. Nesse período, o que mudou para você em relação a Deus? Não mudou nada, absolutamente nada. Porque Sua fé permaneceu a mesma o tempo todo. inabalável, inabalável. E você acreditou então em nenhum momento você questionou. De forma alguma. Todos os dias, principalmente depois que eu recebi alta do hospital, eu continuo na expectativa de que o Senhor pode me dar a cura dos meus movimentos. E eu tenho uma confissão para te fazer que é interessante. Eu não sei se você. Eu acho que eu ainda não tinha te falado sobre isso. Mas é assim. Porque eu entendo que a vida da gente não está direcionada só para a gente. Eu também entendo que eu não sou uma pessoa que vou mudar o mundo. Mas eu tento mudar o ambiente que eu vivo, as pessoas que eu convivo e tudo. E o fato disso ter ocorrido com você foi um dos fatos que me fez voltar a orar por alguém. Há muito tempo eu não fazia isso. Eu sempre oro pelas minhas filhas, pela minha família, e para mim tá ótimo. Eu sempre me afastei dessa questão, dessa família que você Sim, colocou e tudo. Venho buscando esse resgate, tenho meus motivos, tudo. E é um dos. E esse projeto, eu acredito que faz parte desse resgate, faz parte de eu quero escutar pessoas que é a partir da história dessas pessoas que eu acredito que eu vou. Porque a fé vem pelo ouvir pelo ouvir. e ouvir a palavra E de eu Deus. quero ouvir isso e quero vivenciar, quero conhecer pessoas cada vez mais que vivam coisas extraordinárias. Embora eu não nego, vivo diariamente coisas extraordinárias. Mas esse fato com você é muito decisivo para mim, porque eu sempre me importei muito com a questão do trabalho, com a questão dessa vida americana, de louca atrás de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, e hoje eu já penso em diminuir um pouco, pisar um pouquinho no acelerador, um pouquinho no freio, acelerador e freio, para não continuar só Uhum. acelerando. E aí, Deusdete, você tirou algum aprendizado até agora? O que você diria disso? Se uma pessoa, não sei, eu acredito que você não tem essas amizades, mas ninguém nunca chegou a questionar isso com você. Se você é um homem de Deus, por que Deus permitiu que isso acontecesse com você? Eu sempre lembro daquele texto de Jesus que eu já falei aqui, volto a repetir. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, isso quer dizer que ser cristão, pertencer à família de Deus, não nos isenta de sofrimento, de lutas, de perseguição, de doença, de perder parte do corpo, ficar imóvel. Isso não importa, porque isso aqui passa. Daqui a alguns anos, sei lá quantos anos ainda vou viver, vai terminar. E a eternidade? A eternidade que é maravilhosa. Então, eu estou pronto para isso, eu vivo para isso. Eu estou esperando a volta de Cristo. A qualquer momento ele vem buscar a sua igreja e eu sou parte dessa igreja. Então, isso não me abala. Ninguém perguntou isso para mim. E se perguntar, tá na ponta da língua. A minha fé na palavra de Deus, naquele que o meu Senhor, aquele que morreu na cruz para me salvar, que é Jesus Cristo, e me deu alegria, embora eu tenha um momento difícil na minha vida, mas eu me alegro porque eu sei para onde eu estou indo. Bom,
Eu sabia, eu acreditei muito nessa resposta, porque eu convivo, né, bastante com você nesse sentido e acredito muito nessa fé que você professa. Mas aprendizado, o que outra coisa que é importante, o tempo que eu venho pensando nesse projeto e tudo, eu fico pensando assim, eu já ouvi isso, eu sou um consumidor de podcast, tudo, e já ouvi isso em outros lugares, que é assim, em algum momento da história, um homem primata, ele entendeu que viria outras descendências dele. E nisso ele escreveu na parede das cavernas. Outros povos também, os egípcios lá nas pirâmides, houve várias formas de se escrever o passado para um entendimento melhor do futuro, do presente, né? Para a gente poder agir de forma melhor. Hoje eu entendo que talvez as mídias digitais seriam essas escrituras para nós deixarmos para a geração futura. E que esse momento nosso agora, Deusdete, vai ser eternizado nesse vídeo e que mesmo que a gente não faça parte mais desse plano terrestre, as pessoas vão ver esse vídeo, vão conhecer sua história. E o que você fala para essas pessoas em referente a todo esse caminhar com Cristo? Qual que é o que você deixa como legado? Eu digo o seguinte, que Jesus falou a seguinte, fez a seguinte declaração: quem crer em mim jamais terá fome, jamais terá sede. Quem andar por mim, quem viver por mim e por mim viverá. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais passará por situações que vai ter a sua fé acabada, vai esgotar a sua fé. Não, aquele que está em Cristo, ele é fortalecido a cada dia, porque Jesus Cristo é o supremo pastor, ele nos fortalece, ele nos dá ânimo, ele nos dá coragem, ele está conosco a cada dia, a cada momento. Parece que não é verdade, mas ele está aqui, do nosso lado. Ele não é visível aqui agora para gente, mas eu sinto a presença dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus Todo-Poderoso, que veio a este mundo, que morreu na cruz para nos dar a salvação. Ele não morreu por acaso. Ele morreu porque ele sacrificou em meu lugar, em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Então, quando nós temos essa convicção, nós sabemos que ele é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, e nós rendemos graças a ele, vivemos para ele, vivemos por ele e nos alegramos nele, independente de qualquer situação e circunstância que nós estamos vivendo. Mas um dia vai chegar o fim da nossa vida aqui. Então, você que está nos assistindo agora, tenha consciência, entregue a sua vida a Jesus e ele vai fazer de você um vencedor, uma vencedora, e você vai se alegrar na presença dele naquele glorioso dia, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. É muito bonito, Deusdete. Pô, é para mim um renovo poder conversar com você, conhecer da sua história, poder vivenciar isso com você. Acho que é marcante cada vez mais. Nós já vivenciamos alguns momentos épicos que eu falo que realmente que eu vejo o Deus da sua profecia, né? Porque não é só também ficar falando de Deus, sendo que a gente não vê Ele na vida da gente, né? E isso eu tenho certeza que você, sua esposa, que em breve vai estar aqui também, vocês vivem isso. Quero te agradecer
por esse bate-papo. Eu tenho certeza que todos vão ver você aqui várias vezes mais, porque né, a gente já tinha conversado. Quero que você participe como co-host aqui de outras entrevistas, de outros Isso. debates, que esse projeto possa trazer essa esperança e essa fé que você tem para todo mundo que está nos assistindo. Isso. Quero deixar você para suas considerações finais e fica à vontade aí. Obrigadão por ter participado, viu? De acreditar nesse projeto desde o início. Isso é um prazer, viu? Queria dizer para todos que nos assistem nesse momento de que o fato da gente estar esse período, esse processo todo aqui de limitação, de dificuldade nesses 5 meses, mais ou menos, e não somente uns 5 meses, mas um pouco, uns 2, 3 anos atrás, nós temos recebido muita ajuda de um amigo especial, do próprio Wellington. Ele tem sido um grande amigo e que se dispôs. Ninguém falou nada com ele, ninguém pediu nada para ele, mas ele sentiu, direcionado por Deus, é bem verdade, de nos auxiliar, de fazer aquilo que é generoso da sua parte. Então nós não temos palavras, não temos como agradecer. A nossa gratidão a ele, a sua família, e pedindo a que Deus o abençoe e prospere e que ele continue assim, com o coração aberto, porque isso glorifica o nome do Senhor, engrandece o nome do Senhor, e nós pedimos em oração que a vida dele seja próspera e abençoado para a glória de Deus. Amém. Obrigadão, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deus abençoe e até a próxima.